Pois, meus amigos, a partir deste momento, o Estúdio Virtual está consigo e com a nossa equipa de hoje, conforme já anunciamos. Temos a presença da Celinha diretamente. De onde, Celinha? De onde é que vem? Eu? Silênia ou Celinha? Celinha. Celinha, fala. Celinha está congelada. Eita, estou chamada. Oi. Agora. Celinha, boa noite, bem-vinda. Oi, sou eu, boa noite. Sou eu. Desculpa, boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. Hoje aqui está meio calor, então o inverno aqui ele é assim, chove, mas hoje está sem chover. Sejam todos bem-vindos, prazer enorme estar aqui retornando, né, no nosso programa. Bem-vinda também a Silena, que daqui a pouco está de asas postas para a Europa. Não é verdade? Boa noite. Boa noite a todos. Bom dia para quem vai assistir depois, boa tarde. Estou no momento em Belém do Pará, mas brevemente estarei em São Paulo e depois Holanda, de volta. Em que cidade holandesa? Como? Qual a tua cidade? De Holanda. Da Holanda é mais triste, fica no sul da Holanda, fronteira com a Bélgica e a Alemanha. É o sul mesmo da Holanda. Mais triste. Uhum. E a Celinha está onde? Ela não conseguiu dizer, eu perguntei, mas ela não ouviu. Mas eu não falei onde eu estou. Todo mundo. Hoje eu estou de costas para Vila Verde, Portugal, que é meu fundo de tela. E Vila Verde, não, desculpa, Vila Real, norte de Portugal, né? Lá no norte. E Vila Real. A última vez que estive em Vila Real foi precisamente num convênio das rádios portuguesas espalhadas pelo mundo, já há uns anos. Uhum. Pois é. Uma vila linda, Vila Real. Então, um inverno maravilhoso, gente. Vila Real tem um inverno lindo, maravilhoso. Mas aqui no Ceará... Já ficou congelada de novo. Não sei o que é que está a acontecer por aí. É o inverno. É inverno. E é precisamente disso que vamos falar. Oi. Voltou, congelou. Congelou, eu vi. Foi falar inverno, a imagem congelou. Mas aqui no Ceará a gente está no inverno. Por que está no inverno? Apesar de que nós estarmos no verão no Brasil, mas a quadra invernosa, o que é a quadra invernosa? Na verdade, a quadra chuvosa. Dezembro, janeiro, fevereiro e março, aqui no Nordeste. A Silene, ela está no norte do Brasil, então ela está mais um pouquinho bem pertinho da linha do Equador. Então, a temperatura lá é diferente e as chuvas também, elas são muito mais fortes. Ela vai falar aí. Mas aqui a gente teria que ter muita chuva, por isso que chama inverno. Mas, na verdade, nós estamos no verão. Pois bem, inverno para alguns é um tormento. Inverno para outros é uma dádiva. Silene, o que é o inverno para a Silene? Olha, depende do local. Aqui, por exemplo, em Belém, é inverno, mas não é como antigamente, muita chuva, sabe? Aqui faz chuva, mas tem o sol também, sabe? E aqui, como a Celine disse, como Belém fica perto da linha do Equador,
tem um fenômeno muito interessante. Então, normalmente, depois das 3 horas, toda tarde, isso ameniza o calor no verão, mas no inverno, tanto faz. A partir de 3 horas tem chuva. Todo dia, todo dia. Então, quando a gente tem um encontro, é melhor marcar depois da chuva, né? Senão, o encontro. Mas inverno, para mim, de acordo com a minha experiência, eu tenho mais tempo na Holanda, né? O inverno, ele é bom. Tem seus momentos bons, positivos, né? Para quem já está acostumado, é bom, maravilhoso. Só que os últimos anos, por exemplo, na Holanda, está mudando. Por exemplo, agora, fevereiro, era para estar mais frio, segundo o que estão me passando, né? Tá 12, 13, até 18 graus. Não, antes não estava no inverno, no frio mesmo, sabe? Aquele frio de 0 graus, até neve tinha. Mas, devido a a mudança climática, está também afetando, né, a Europa, principalmente na Holanda, neve, a gente não está tendo quase neve, não. Esse ano me mandaram, né, em dezembro, eu acho que foi em dezembro, que houve neve, mas ano passado quase não houve, então está tendo. Quando eu cheguei na Holanda, tinha muita neve. E eu gosto, adoro neve. Quando é neve, é menos frio, sabia? É interessante. É melhor ter neve do que chuva. Não importa o grau, mas é melhor a neve. Então, para mim, o frio, para mim, eu estou acostumada. Eu sinto falta, quando está muito, principalmente aqui no norte, está muito quente, né? Então, eu sinto falta do inverno. É um clima muito bom, é saudável, entendeu? Então, não é no inverno doente, só para quem não está acostumada mesmo, né? Mas para quem já está vivendo muito tempo nesse clima, é maravilhoso, sim. Eu gosto, né? E tem muita gente que gosta na Holanda. Prefere o inverno do que o frio. Eu gosto mais do inverno que o verão. Esta é a verdade. Eu também. Ao contrário da minha mulher. Ela prefere o verão ao inverno. Mas, Celinha, qual foi o pior episódio durante um inverno na sua vida? O pior? Olha só, eu nos últimos 12 anos, vira e mexe, eu estou passando inverno no centro-sul do Brasil, no centro-oeste do Brasil, mas eu já passei também no sudeste, né, nesses últimos 12 anos. Então, assim, eu até gostaria, antes de responder, de falar com relação ao que a Silene colocou, da mudança de temperatura, que está mais quente lá no hemisfério norte, né? Mas o pior mesmo inverno que eu passei na minha vida foi, na verdade, não foi pior, não, foi a temperatura menor assim que eu passei, foi numa cidade chamada Bride, não, foi na Suíça, eu estava com menos 8 graus, mas já passei o inverno também na Argentina com menos 3. Então, assim, durante esse tempo todo, eu não sei qual foi o melhor. O melhor, na verdade, não foi o pior. Era para mim melhor, porque eu amo o inverno. Então, andar na neve, sentir frio, sentir a brisa, aquela brisazinha geladinha no rosto, ela é legal. E como a Silene falou, que no inverno ela não é tão frio, né? Quando neva, né, não fica tão frio, não fica tão gelado. Mas eu já peguei, por incrível que pareça, uma pena que a Creuza não está, mas talvez a Creuza estando aqui, ela iria constatar isso, que em 2011 para 12, eu peguei 10 graus, a sensação térmica de 8 graus em Brasília. E o ano passado, no inverno, eu estava lá no inverno, agora em 2023, a temperatura mais baixa foi 11 graus. 11. A sensação térmica ficou igual, 11 graus. Então, assim, mas foi só 2 dias, foram só 2 dias.
Porque Brasília Sim, ela tem uma característica muito interessante. Amanhece e anoitece com temperaturas amenas, né? uhum. Brandas, bem mais Silena, baixas do algum que durante o episódio dia. também, E esse algum episódio, inverno eu levei roupa, mas até que passou um tempinho bom mesmo. muito bem. Silena, Eu tenho a impressão que o inverno aí dos Estados Unidos está mexendo com o Joseph, está tirando ele do sério, não, Joseph? Você está saindo do ar de vez em quando. É o inverno? É a neve, não, porque aí não neva. Onde você está, não neva. aqui não há Eu neve, aqui desconheço não há neve neve. aí. Mas, por exemplo, faz-me uma impressão terrível, porque nós já recebemos aqui, no sul da Flórida, canadianos e também do norte do país, por exemplo, de Nova Iorque, dessa área. Enquanto nós aqui estamos habituados com um calor infernal e quando chega o tempo mais frio, é roupa, mas roupa para cima, trememos de frio, faz-me impressão ver os turistas que vêm do norte, vêm de shorts, de camiseta e andam na rua à vontade. E é com temperaturas de 10 graus, 10, 11, 12 graus, que para nós é muito, porque estamos habituados, não é? A um calor tremendo e mais a mais a umidade que dá cabo de nós mesmos. É que muitas vezes a sensação da temperatura é a seguinte: está 30 graus. Vamos supor que são 30 graus de temperatura normal, mas a nossa sensação térmica é 35, 38. Portanto, tudo isto com a intervenção da umidade. É verdadeiramente terrível, apavorante mesmo, eu não gosto nada. Por isso é que eu digo, eu prefiro sempre o inverno. Eu vou-vos contar mais para o fim uma das peripécias do inverno, tendo eu visitado o Brasil e regressado. Não é? Silena, Sim, algum episódio assim tremendo que tenha passado no inverno? Levaste um sim. Eu tombo na peguei, neve? peguei uma queda de bicicleta. Sabe que na Holanda é o país das bicicletas, né? Quando eu trabalhava, eu só andava de bicicleta. E aqui realmente é mais prático, não paga estacionamento, é mais rápido. Ônibus tem que esperar de meia hora. Perdeu 1 minuto, já perdeu o ônibus. Então, bicicleta você sai e uma das vezes eu fui dobrar uma esquina e a placa de ferro estava lisa e ó, tombei. E até hoje eu tenho consequência, tenho o meu joelho do lado esquerdo, ele tem um nervo adormecido, demente, né? Adormecido, nasceu. Aí, mas Dormente. eu fiz dormente, né? Eu fiz terapia, fiz fisioterapia, fiz todo tratamento, não quebrou, só foi, machucou bastante. E eu tenho consequências, se eu andar muito, se eu ficar muito tempo, subir escada principalmente, já afeta, já dói um pouco, né? É uma das consequências do inverno, né? Mas acredito que o resto, para mim, foi até. Agora, vale salientar que o inverno também é um período que afeta muito a depressão aqui, sabe? Na Holanda, né? Pelo menos na Holanda, afeta muito a questão psicológica da pessoa, porque é uma questão da pessoa ficar mais isolada do frio, né? Não sai muito, somente os idosos. E quem trabalha, né, mesmo assim, fica, sabe? Muita gente fica deprimida. Eu acho é uma questão assim, muito forte aqui já, na Holanda, viu? Essa questão emocional do pessoal. Mexe, né, com a dopamina, que falta de sol, falta de vitamina D3. Por exemplo, eu tenho que estar repondo a vitamina D3, porque nós da pele escura, lá na Holanda, a gente não tem sol. Verão só 2 meses, o resto é só inverno.
É frio. Não é mais aquele frio como antigamente, como eu peguei há 29 anos atrás. Mas mesmo assim, afeta a nossa saúde também, tem isso, né? Com relação ao inverno. Eu Celinha, cheguei na Holanda com sim, sim. 19, era 4 de dezembro. Estava fazendo 1 grau. Hum, 1 grau. sim. Estava Uhum. frio pra caramba, 1 grau. Só que era 1 grau com um vento, uma coisa assim bem diferente, né? E É. aí, daí o tempo que eu passei, eu senti que era bem diferente, realmente. Porque na Suíça a gente foi fazendo. Da Suíça é porque a gente foi. Primeiro ficou em Berna, depois foi para a parte mais baixa, depois é que foi para os Alpes. Aí nos Alpes, não. Aí a coisa já muda, mas na Holanda eu fiquei impressionada, porque o vento era muito gelado, porque a Holanda é muito úmida, não é, Silene? Então, assim, É, é. o vento é super, super gelado, mas enfim, foi um inverno, foi o quê? Uhum. 2019, né? Está com 5 anos. 5, 6, né? Celinha, 5 anos. Oi. como podemos nós enquadrar o inverno de hoje, tendo em atenção as mudanças climáticas? Olha, é nítido, né, que contribui. Tanto é que você está vendo aí, por exemplo, a mídia falando sobre o degelo, né? Dos polos, né? De algumas montanhas de gelo, essa coisa toda. Então, o degelo, isso tudo O contribui, por Alasca. causa não é? No Alasca teve problema, lá embaixo também teve problema. Então, assim, à medida em que. E é uma das coisas que também me chama muita atenção são os fenômenos, né? O Laninha e o El Niño, né? Que É. agora, se eu não me engano, é Laninha, se eu não me engano, não sei se. Porque, assim, essa parte eu não tenho. Eu procuro estudar mais, mas esses choques de temperatura, o buraco de ozônio, né, as questões climáticas, tem muito a ver, muda tudo. Quando que você ia imaginar Eu que acho que ia está. ter um calor Eu como acho que nós tivemos aqui, não é? Pois, que no momento está passando no Brasil Sabe? o El Niño, porque, É o né? Ninho, isso, é o Ninho. A Laninha, se eu não me Não, engano, é El Niño, Laninha, por conta de muita chuva, por conta da enchentes. Então, isso exato. o El Niño ele é uma mudança, um fenômeno de esfriagem, né? Então, vem a chuva, vem muito vento, vem inundação, aí causa É, muitas, como é que diz, problema climático, né? E o El Niño, ele já é mais seco, é mais por seca, isso que é no né? inverno. Que, Por isso que é no inverno, se eu não me é, engano. uhum, É. Eu não sou geógrafa, eu deixo isso para o meu filho explicar melhor. Qualquer dia eu entrevisto e jogo aqui no canal, uma entrevista com ele para falar de climatologia, mas veja bem, o que está acontecendo realmente, há muita mudança. O desmatamento, por exemplo, no Amazonas, isso contribui também para a modificação, né? Porque o Amazonas é o pulmão do mundo. Né? Então, com o desmatamento, o que acontece? Muda tudo. É um impacto muito grande, um impacto ambiental muito grande. Né? Então, essas mudanças climáticas, penso eu, que são resultados da ganância e da falta de educação ambiental nas pessoas, né? Essas coisas todas que estão ocorrendo. E o universo manda as respostas através de um bocado de coisa, não é não? com o avanço da mudança ou das mudanças climáticas, aonde nos pode levar essa situação? Com a mudança constante que está a existir, aonde nos pode levar
essa situação, Silena? De novo, por favor. Qual é a pergunta mesmo? Vou repetir. Com o avanço constante Sim. das mudanças climáticas, aonde nos pode levar essas mesmas mudanças, atendendo ao que está a acontecer no mundo? Ainda agora a Serginha falou no desmatamento, etc. Aonde nos pode levar uma constante mudança climática? A mudança climática, a consequência, né, do que está acontecendo. Aonde nos pode levar, exato. Você quer saber das causas, nesse caso? Por exemplo, para começar, as fábricas, né, soltando muito CO, né, muita poluição. Depois tem a questão, depois tem a questão de, por exemplo, aqui no Brasil eu vejo, o pessoal não tem a mínima consciência do que joga na rua, o que acontece. Vai entupindo todos os esgotos, aí vem enchente, não só, pelo menos vejo por aqui, por onde andei, Recife, Belém, né? E outros lugares não sei bem, né? Foi onde eu fiquei mais. Depois, pelo menos na Holanda, eles estão com uma preocupação muito grande do meio ambiente. Então, o que eles fazem? Por exemplo, aqui, eles pegam essas garrafas de plástico, lata, né? Pelo menos as latinhas, tem um pessoal que junta, né? Isso já ajuda, né? Para vender. Na Holanda, eles já estão fazendo assim. Tudo você vai no supermercado, coloca lá e já cada latinha ou garrafinha já é 15 centavos, entendeu? Então, não fica... Depois, desde criança, as crianças são educadas a não colocar lixo na rua. Então, isso já ajuda, viu? Essa consciência, pelo menos as crianças do futuro, o adulto do futuro já tem essa consciência, né? E tem também a questão do... Tem muita causa, né? Por aí, fora as fábricas, fora, como a Célia já falou, desmatamento, né? Das florestas. Na Holanda, o que é que ele faz? Tira uma árvore, corta uma árvore, não tá doente a árvore, eles cortam, já vão plantando outra, já nas escolas, tem essa conscientização das crianças, já pegar e plantar uma árvorezinha em cada local. Então, isso tudo já ajuda o meio ambiente, né? E já ajuda o futuro. Agora, se não toma, as pessoas não terem consciência de como cuidar do planeta, do meio ambiente, cada vez vai piorar, entendeu? Fora esse fenômeno do El Niño e da El Niño, Laninha, porque é um fenômeno da natureza, mas por conta também de consequência que o ser humano não cuidou também do meio ambiente, né? Tem Alasca aí se desmanchando em água, porque está tendo muita enchente, tanto na Europa como no mundo todo, né? A chuva, tudo isso são consequências por conta de que o povo não é consciente de cuidar do meio ambiente, né? E existe uma educação na escola, deve ter, né? Nas fábricas deve ter orientações, conscientizar o pessoal que como tem que tratar o planeta, né? Eu vejo por aí a mudança, né, do futuro e as consequências, e está vendo as causas aí por conta de que o planeta não foi bem cuidado, né? Exato. Será que as mudanças ou a mudança climática está contra a internet da Celinha? Ela desapareceu por alguns minutos. Será que isso é da mudança climática, Celinha? Não tem a história da 3 dias e 3 noites, já vê que já lá está afetando. Então, aí com a história que vai haver essa mudança, né, das 3 dias e 3 noites. As duas a falar ao mesmo tempo não pode ser. Eu não sei se eu falei já para você. Eu perguntei, Celinha, se a mudança climática tem a ver... Todo mundo está falando do Holocausto. Holocausto não, Deus. Holocausto não, meu Deus. Apocalipse. Que foi o que ocorreu aqui
no carnaval, né? Ah, aquela Uma história. Cantora, Aquela história da a das duas cantoras. Baby aliás. Consuelo, falando do Apocalipse, né? Bom, mas ela falou do Apocalipse baseando-se Para, na região dela, uma região qualquer que ela tem e que tá desse tem por base essa questão do Apocalipse. Serrinha está congelada. jeito, não posso. Coitada, lá vai, lá. Mas continuando o Apocalipse que ela falou, tem a ver com crença da pessoa, entendeu? É uma coisa que eu creio nisso, eu tenho essa crença, eu não posso projetar todas as minhas crenças no outro, cada um tem uma crença, sabe? Aí eu me questionei, é a crença da Baby, mas não é a crença da Ivete, entendeu? Aí que está a polêmica. Já, Celine, continua. Já que ela regressou, vamos lá continuar. A mudança climática tem a ver com esse desaparecimento de vez em quando, Celinha? Gente, a internet está instável. Deixa. Hoje está terrível. Hoje a Celinha não tem sorte nenhuma com a internet lá em casa. Ela está com. É o inverno da Celinha que está afetando. Lá vai ela de novo. Eu estou aqui a seguir mais ou menos, não posso seguir 100% porque estamos aqui em direto. E a nossa amiga a Filomena Lassa, faz parte da nossa equipa, embora num outro padrão agora, ela diz que nunca viu neve. Será que há uma possibilidade de a mandar até a Holanda para ver neve? Bom, ela não precisa, porque ela está em Portugal, pode ir à Serra da Estrela, que aquilo lá é, na realidade, espantoso. Espantoso mesmo. Não sei. Pois bem, a questão invernal tem muito que se diga, porque em cada polo deste planeta nós temos as mudanças todas possíveis e imaginárias. Eu vou-vos contar um episódio. A última vez que estive no Brasil, foi no Natal. Portanto, em dezembro. Portanto, verão. Claro. Ao regressar no aeroporto, eu vinha de calção, vinha de short, vinha uma camiseta e quando cheguei a Nova Iorque apanhei com 3 graus negativos. Agora vejam só a diferença de um lado para o outro. Isso tem a ver também com essas mudanças, não é, Silena? Sim. Uhum. Sim, tem muita mudança mesmo de um estado para outro, de um país para outro. E de anos passados para hoje, a mudança é muito grande, né? Com relação à mudança climática. Exatamente devido, né, às causas de tudo que a gente vê por aí, desmatamento, fábricas, né, que deveriam ter mais cuidados, né? Não deixar muitas coisas assim no ar. Aí, tem coisa que não dá, por exemplo, você não vai deixar, por exemplo, nós moramos em outro país, não vamos deixar de andar de avião, né? Tem que ser, não tem outra forma, a não ser que eles tenham, porque tudo isso prejudica, né, o meio ambiente, né? Entendeu? Exatamente. Os carros. Na Holanda, o povo é bem consciente nesse sentido. Quando é verão, sabe? Você não vê muito carros na rua. Todo mundo está de bicicleta. Só se chover mesmo, aí o pessoal tem que pegar. Mas, normalmente, no verão o pessoal aproveita. Por quê? Por conta da gasolina que prejudica o meio ambiente. Tanto que na Holanda tem assim, um trabalho forte que eles estão evitando usar gasolina, os carros estão sendo produzidos mais
elétricos. Então, tem muita gente usando a eletricidade. E a nossa eletricidade na Holanda é feita do sol, entendeu? Então, tem muito já casa, prédio, onde eu moro é solar, a energia é solar. E é mais em conta, para não prejudicar o meio ambiente, entendeu? A Holanda, ele tem um trabalho desse. E até o governo, por exemplo, se tem família que não tem condições de ter né, aquelas placa toda para o solar, eles têm um abonamento, não sei se diz abonamento, mas um custo, o governo ajuda um pouco para as pessoas terem condições. Aqui também, principalmente aqui na Flórida, mas a questão da energia solar aqui é um pouco diferente. Porque, veja, embora o governo conceda um subsídio, que não é nada relevante. O problema é este, até porque eu já pensei pôr a energia solar aqui na nossa casa, só que há uma coisa, os seguros não cobrem energia solar. Colocar painéis de energia solar numa casa, isso é uma coisa, é um benefício enorme. Só que, se houver um temporal, se houver seja o que for, que nos leve as placas pelo ar, não há seguro nenhum que cubra, que possa cobrir isso. Aí está. De que serve um incentivo do governo se nós não temos garantia no futuro? Porque aqui já sabe, são os furacões. Começam no primeiro dia de junho até 30 de novembro. Se passei por aqui por alguns, felizmente nos últimos anos a coisa tem estado mais ou menos quietinha. Mas a energia solar, não há dúvida, apesar de se chamar uma energia limpa, ela continua a ser dispendiosa, por isso que eu acabei agora de citar. Falando em limpeza, falando em ambiente, em limpeza, eu fiquei abismado, Silema, quando em São Paulo eu passei, uma das vezes que lá fui, passei no Rio Tietê. Que coisa horrível! Um rio que atravessa aquela cidade, um rio enorme que poderia ter outros propósitos, outras coisas que se podiam retirar dali. Eu encontrei precisamente uma coisa horrorosa. Todo o tipo de lixo corre naquele rio. Agora, o que me admira é o seguinte, são as autoridades. Eu não sei hoje como é que a coisa está. Eu sei que naquela vez que eu estive lá e que vi isso, aquilo era uma coisa horrível. Sim. Como é que é possível na cidade maior do Brasil, para não dizer da América do Sul, como é que é possível as autoridades não olharem, falam muito em ambiente. As autoridades falam muito em ambiente, preocupam-se muito com o ambiente, só que essa preocupação traduzida naquilo que a gente vê, por exemplo, como exemplo no Rio Tietê, é uma coisa falsa. É falso aquilo tudo que eles apregam relativamente ao ambiente. Este governo Lula, pelo menos aquilo que eu tenho lido, tem-se preocupado um pouco com a questão do desmatamento, etc. Mas ainda não é suficiente. Qual seria a medida mais eficaz para se poder desmantelar de uma vez por todas essa bandidagem que provoca o que está a acontecer no ambiente, desmatando, tirando minério, fazendo aquilo que a gente sabe que eles estão a fazer. Qual era a medida, no ponto de vista da Silene, qual seria a medida mais adequada para se combater isso? Olha, eu não sei se tem leis para isso, né? Deveria ter lei proibindo
com relação bom, que eu já escutei alguns jornais que eles estão tentando, sim, né, fazer, proibir, né, desmatamento, né, eu já ouvi alguma coisa. Agora, e conscientizar, né, a população, porque é o seguinte, tudo vem de educação também, né? Se o povo não tem educação de jogar tudo com porcaria lá no caso, né, no rio, né, eu acho que agora o Rio Tietê está melhorzinho, viu? Mas antes eu sei que era horrível, um mau cheiro muito grande, cheio de lixo. Mas porque o povo não é consciente, sabe? Do que o meio ambiente é importante até para se respirar, né? Porque você vai passar por um meio com um mau cheiro, isso até prejudiciar a saúde. E a pessoa tem que tomar consciência. Se ela joga uma garrafa no lixo, ela está se prejudicando não só a si, por causa da saúde, mas o outro também, a sociedade, a população. E o que deveria, a partir das escolas, ensinar já as crianças a como se comportar e também dar consciência para as crianças do meio ambiente, como cuidar, né? Da sua própria cidade, começando pela sua própria rua, em casa também, gente, né? Pela higiene de casa, começa por aí. Eu andei por aí por uns lugares que, meu Deus do céu, a higiene está longe. Eu fiquei, meu Deus. Então, já tem que começar de casa, né? Para você cuidar da sociedade ou fora, tem que começar de casa. E isso tem também a educação da família e também da escola, né? E assim, eu acho que tem a falta de conscientização, eu coloco a falta de conscientização de tudo, de escola, né, da sociedade, os políticos falarem sobre e cuidarem, não é só, porque eles não estão nem aí, eles têm a casa deles, a mansão, estão nem preocupados, têm um salário deles, entendeu? E conscientizar o povo a saber votar, também escolher uma pessoa que vai governar para eles, não só como no Brasil parece que o povo, os candidatos como se fosse uma profissão, sabe? Eles se elegem, eles se candidatam para ter um trabalho, gente. Espera aí, o povo não tem consciência que aquele político, ele tem que cuidar da cidade, o prefeito, o governador tem que cuidar do estado, o presidente tem que cuidar do país, sabe? Então, o povo não tem consciência. Eles cuidam muito bem, mas da sua conta bancária. É isso eles cuidam bem. E geralmente ela vai engordando e cada vez se vê mais... Mas olha, é culpa também da população, falta de conscientização. Aí oferece uma cesta básica, lá sei, um saco de cimento... E a minha irmã está dizendo, dão dinheiro. Aí o povo não tem consciência, não tem... Olha, aquele cara que você vai votar, será que ele está pensando em você, na população, na tua família, nas crianças? Não, ele está nem aí. Olha, sinceramente, eu fico assim. Quando eu vejo aqui, meu Jesus, é muita falta de conscientização. É mesmo. Sabe? É outra... Não, conclua. Não, eu estou dizendo, falta, a palavra certa é falta de conscientização da população, entendeu? É isso. Em tudo, né, na educação. Celinha voltou. Voltou e voltou melhor. E voltou melhor. Pelo menos não está a perder. Voltei, porque, de qualquer maneira, é um elinho medonho no Brasil, então vamos conversar, porque o negócio do verão 2024 não está fácil. E tem uns efeitos colaterais medonhos. Mas, enfim. Olha só, gente, a Silene estava falando aí, eu saí, não caí no meio do caminho, não, mas na hora que eu saí do ar, eu ia falar com relação aos cabos.
aos cabos da internet, aos cabos de dados. E esses cabos que você, quando coloca, você, Joseph, você, Silene, você, ouvinte, que está aí em qualquer lugar do mundo ouvindo a gente, quando você coloca seus dados na nuvem, na verdade, não são na nuvem, os dados eles são pelo oceano, né? Pelos mares, no fundo do mar. E esses cabos, eles passam por aqui, pela costa cearense. Eu não sei se vocês sabem disso. E aí, na costa marítima, né, do estado do Ceará. E existe um grande problema, porque estamos fazendo... começou uma polêmica desde o ano passado, que está tendo uma polêmica com relação aos cabos da internet, porque estamos fazendo um trabalho de... Eu acho que eu já falei isso aqui no programa, com relação a um projeto que está tendo no oceano, aqui da cidade de Fortaleza, que é o projeto de dessalinização da água do mar, do aproveitamento. Então, é possível, aí surgiu uma polêmica dizendo que era possível que poderia atingir os cabos. Esses cabos da internet são os cabos que passam para o Brasil inteiro, né? Mas, enfim, aí veio um especialista e falou que não ia ter nenhum choque. Mas o que ocorreu agora comigo para eu sair é que houve uma variação. A internet ela sofre isso, então dependendo do horário e tudo, existe uma variação como é que eu posso dizer, de estar plugado, de movimento. Esse movimento ele é decorrente de ventos, etc. Mas eu falei tudo isso para chegar à seguinte conclusão, que os ventos alísios, que aqui no Ceará eles são muito, muito fortes, né? Nós temos ventos alísios, são aqueles mais baixos, são os ventos que vêm mais baixos, não em uma determinada altura. Então, assim, quando está uma nuvem bonita, aí, aqui no Nordeste o povo chama, está bonito para chover, né? Lá no Sul, Sudeste, a turma diz, está feio, vai chover. Então, assim, o Brasil ele é um país que tem uma fenomenologia, fenômenos climáticos impressionantes. De repente é chuva, de repente é frio, de repente é calor medonho, e agora o calor ultrapassou. Nós tivemos agora, nas últimas semanas, nas 3 últimas semanas, temperaturas nesse período, que é o que eu falo aqui, a questão da quadra invernal, da quadra chuvosa invernal, não, da quadra chuvosa no Nordeste, que a gente fazia muitos anos que não se tinha essa temperatura tão alta, né? Então, tudo isso é um padrão, na verdade, o padrão climático, né? Que o El Niño, né, tal, que acontece aí nas águas da superfície, né, oceânica, ele atinge, né? Ele vai para um certo momento, ele vai para o Oceano Pacífico, daí depois vai causando efeitos de longo alcance, e exatamente esse longo alcance vai atingindo uma mudança medonha. É clima mundial, não é crime mundial. Por favor, não confundir. É clima mundial. Então, o impacto do El Niño, né, ele tem questões climáticas no globo, na nossa Terra. É uma realidade. É uma realidade preocupante, né? Preocupante. Mas por que causa esse aquecimento todo? Por que é causado? Que diabo é isso? Oh, meu Deus, eu não queria nem falar essa palavra, mas enfim. É um negócio tão esquisito que só mesmo os grandes cientistas da climatologia, do ambiente, dos desastres ambientais, dessa coisa toda, que esse aquecimento ele causa o que acontece? Ele enfraquece os ventos alísios. E quando enfraquece, normalmente ele sopra do leste para o oeste.
Então, olha, é tão complicado, porque quem dera se eu tivesse conhecimento bastante aprofundado para falar sobre isso. Tudo isso é questão de impactos, é questão do efeito estufa, é questão de impactos no clima, significa impactos na agricultura, significa impactos em inúmeras coisas, na costa da América do Sul, na costa do Pacífico Ocidental, enfim. E por aí vai. Então, nos últimos anos, a gente tem enfrentado mudanças de tal maneira que, para vocês terem uma ideia, gente, hoje eu li uma manchete do Jornal da Cidade daqui, de que o governador, aí veio a questão política, de que o governador vai trazer mais água do Rio São Francisco, que é o grande rio, né, do Brasil, essa coisa toda, que tem canais que chegam até o Ceará, porque está seca. E nós não estamos no período da seca. Olha que mudança está acontecendo. Então, assim, esse período, os açudes, os reservatórios do Estado, eu estou falando do Estado do Ceará, os reservatórios estavam já começando a ficar cheios, já estavam ultrapassando, porque esse período de seca não era agora. Então, assim, de acordo com os estudos do Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil e daqui do Ceará, que chama FUNSEMI, Fundação que trabalha essa coisa de clima, essa coisa toda, está 15%, foi o que eu falei no início, está 15% a menos, a chuva diminuiu. Então, diminuiu a chuva, diminui o quê? Diminui a água. E aí, o que acontece com o nosso bioma? O bioma famoso que o Ceará tem, que o Nordeste tem, os 9 estados do Nordeste possuem, que é exatamente o bioma da Caatinga, que só existe no Brasil. Esse bioma ele contempla 9 estados, praticamente, né? Os 9 estados do Nordeste. A Silene está no estado que é a Amazônia, é outra história, é o bioma da Amazonas, que é muito mais fértil do que o bioma da Caatinga. E com essa mudança, o que ocorreu? Ocorreu isso. De repente, porque o negócio é tão feio, ninguém esperava. Mas quem está estudando os impactos ambientais tinha avisado antes. E aí é onde entra a questão política que a Silene estava falando aí ainda agora, com relação a se tomar de conta das pessoas, se tomar de conta do Estado, do lugar, do locus onde se vive. Acho que eu vou me candidatar para ser vereadora. Eu falei tão bem, vocês acharam, né? Bom, talvez nos resultasse. Brincadeira, viu? Isso aqui é brincadeira. Não, e por que não? As pessoas eu estou falando o que está saindo de mim, Joseph, sinceramente, tudo isso é uma explosão de, eu não diria insatisfação. Não é insatisfação. É simplesmente a realidade que está acontecendo aqui no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte, enfim, nesse paizãozinho que é o Brasil. Esse paizinhozão que é o nosso Brasil. Nós temos mais de 8.000 quilômetros de litoral. Nós temos água para dar e vender. Nós temos terras férteis, nós temos pessoas boas, mas também nós temos pessoas más. E essa só é maior número. Pois é. Então, assim, o inverno, quando o Ceará chamou o verão do Brasil de inverno, é porque chovia. A chuva de verão, que vai lá e inuda lá embaixo, inuda lá São Paulo, inuda Rio de Janeiro, era a nossa chuva que trazia o quê? A fartura. Por isso a quadra chuvosa. Dezembro começava a cair chuva, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Tom Jobim mesmo fez as águas de março, não é? Olha as águas de março secando o verão, é promessa de chuva no meu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Ora, chuva de verão,
era verão, mas só que aqui era abundância, era a caatinga mudando da secura para verde, mudando, porque gente só vivendo aqui para entender o que é o inverno, aqui no Nordeste. No Nordeste, não, no Ceará. Estou falando do Ceará porque a galera chama inverno. Mas nós estamos no verão. Então, todos esses impactos, todas essas carências, né, de cuidado, essa falta de cuidado que vem durante esses anos todos esses impactos ambientais, todas essas guerras, tudo isso, o que vem o resultado? Vem alagamento, vem seca onde não é para ter seca, vem temperatura altíssima. Quem me acompanha no Instagram deve ter dado risada pelos meus rios que apareceu semana retrasada, ou foi semana passada. Eu coloquei, eu até fiquei feliz, teve mais de 100 visualizações. Olha só, 100, imagina, no Rios. Eu lá, sabe o que eu fiz? Gente, estava tão quente, tão quente. Foi o dia que Fortaleza fez, a sensação era quase de 40 graus. E era um calor estúpido, um calor era uma coisa diferente. Então, eu jamais tinha sentido. Nem aí, na Flórida, em pleno julho, com 42 graus, que eu peguei lá no parque, lá em Miami, mas quando dava 3 horas da tarde para 4 horas, o que acontecia, José? O que acontece? A chuva, mas a chuva medonha que cai, não é? Pois é, mas é que aqui, verão, inverno, primavera, chove. Pois é. Há períodos sempre de chuva. É uma coisa louca. Eu até uma vez fiz um vídeo, eu estava na estrada, fiz um vídeo, era pleno verão e de repente ficamos quase entolados. Porque chove de uma forma, você ainda sabe, não é? Já esteve aqui. Sim. E depois, já esteve aqui e sabe como é. É uma coisa terrível, de um momento para o outro, de um dia para o outro, nós ficamos... E outra coisa, não é só aí não, viu? Na Europa também. Na Europa está chovendo, em pleno inverno. Olha aí que coisa estranha, Silene. Portugal está caindo chuva pra caramba na Península Ibérica. Em pleno inverno. Mas a chuva na Europa... A chuva na Europa acontece muito no inverno. Não, senhor, não é todo o tempo que tem, não. O inverno tem períodos, mas nessa época agora não chovia tanto, não. Está bem. Agora com as mudanças climáticas está bem, mas... Exatamente. Mas, não, eu acredito que sim. Mas para se resolver grandes problemas relativamente ao clima, relativamente ao ambiente, falta uma coisa, que é o que não existe. E o povo precisa ser educado politicamente para poder escolher as pessoas certas, porque o que se vê hoje, e relativamente a este caso, é falta de vontade política dos governantes. Vamos tirar a política de lado. Porque eu defendo a educação. Eu penso que o que a Silene falou, eu estava aqui para entrar, e a Silene estava falando na questão de colégio, na questão de educação. Tudo é uma questão de educação. Mas a educação está desde pequena, a criança está aí dando exemplo. Tem professor dando exemplo dentro de sala de aula, mas aí é na sala de aula. Mas quando vai para casa, ela muitas vezes ela é um exemplo para os pais que não têm a educação que ela tem, de repente. Tá? Mas, Celina, é preciso ver uma coisa, que a vontade política tem que estar implícita. Veja só, então para que serve um Ministério da Educação? Mas é exatamente isso. A política educacional, é por isso que existem as políticas educacionais. Nós estamos falando que olha só, a base de tudo, apesar de todos os problemas climáticos, a base é a educação. Então, assim, quando a gente lá atrás, lá atrás, quando eu era educadora ambiental, eu fui chamada de ecochata. Por quê? Por que eu era chamada de ecochata? Porque existiam as pessoas que não acreditavam que poderia ficar como ficou agora.
E aí, eu era ecochata, mas eu ensinava as pessoas a ter educação ambientalmente, não era só formar a pessoa culturalmente, não. Era ambientalmente, que é exatamente aí que mora o perigo. Muitas pessoas não acreditam nisso, que você tem que... tem propaganda. Beleza. Separa o lixo, faz aqui, não sei o quê. Tá. Tá, beleza. Vamos botar uma... Eu tive um orientando, e ele criou um projeto espetacular. Foi um dos melhores orientandos que eu tive na minha vida. Ele fez um projeto para o condomínio de coleta seletiva. É referência para mim. Eu sempre me lembro dele quando eu falo sobre educação ambiental, porque esse cara teve uma ideia monstra, com objetos que você usa no seu dia a dia e descarta. E aí ele pegou, fez exatamente a proposta de não descartar e de recolher e de reciclar, de reutilizar, de reduzir, porque o grande problema é que quando a gente falava nos R's, aí o pessoal dizia, lá vem a ecochata, ela e os R's dela. Aí hoje eu digo assim, eu avisei, não avisei? Olha aí o que está acontecendo. Né? Tá tudo tão ligado, é política, é educação, é meio ambiente, é ambiente, é impactos, são impactos, e os impactos... E olha, eu tive uma discussão uma vez com pessoas que são da área do meio ambiente e que apontava o turismo de massa como um dos maiores vetores para impactos ambientais. Aí, gente, era difícil, viu? Dialogar. Então, assim, tudo é questão de diálogo. Né? A organização, a OPAS, né? A Organização Pan-Americana para a Saúde, está aí preocupada. Olha só a diferença como é que está aqui no Brasil. Há pouco tempo atrás, esse período era um período de grande demanda de dengue. Existia muito dengue aqui no Nordeste. Onde é que está o dengue agora? Onde é que está a maior parte do dengue agora? Lá no Sudeste. Para você ver como é que as coisas mudam. Né? Então, assim, criaram a vacina, agora estão vacinando, então tudo bem, vamos trabalhar isso daí. Infelizmente, eu posso dizer que a gente já está aqui se alongando demais, mas eu posso dizer que a mudança veio assim, paulatinamente acontecendo, e as pessoas não deram por si, não tiveram vergonha na cara, não é, Silene? Não tiveram vergonha na cara de enfrentar isso daí. Mas a chuva lá em Belém continua do mesmo jeito. Por quê? Porque o bioma Amazonas é muito melhor do que o bioma, é muito mais fértil do que o bioma Caatinga. O bioma Cerrado também está lá, está sofrendo algumas, mas está enfrentando. O bioma da Mata Atlântica está aí sendo depredado. Tem Mata Atlântica aqui no Brasil que já nem existe mais, é só mata. Terceira, quarta, já acabou. Por quê? Depredaram. Pois é, mas eu continuo com a minha, que, por exemplo, estamos a falar do Brasil, mas isso é global. Global. Que cada governo deveria ter uma estrutura própria. Cada governo, cada Ministério de Educação devia ter uma estrutura própria, direcionada ao ensino nas escolas nessa base. Mas isso não existe. Não existe. Por isso é que eu falo sempre. Eu estou falando para você que existe. Existe. Mas não é praticada. Se existe, não é praticada. O problema é praticar. Tem políticas nacionais de educação ambiental muito sérias aqui no país. Eu estou defendendo algo que eu conheço, e que eu sei que existe aqui dentro. Tá? E outra coisa, quando as pessoas vão atrás para resolver problemas, o que é que acontece? Olha aí o Chico Mendes, começou com o Chico Mendes, né? Bem aí, pertinho de ti aí, né, Silene? Lá no Amazonas, Chico Mendes. Aí depois vem os Yanomami. Olha o que está acontecendo aí com os Yanomami. Olha o que está acontecendo com o pessoal da Bahia. Olha, sempre tem
algo empatando, algo diminuindo o que a gente, que é educadora, quer colocar para adiante. Eu não quero, de maneira nenhuma, ser polêmica. Sem querer ser, mas já sendo, eu penso que todo o problema é a educação. Ok, é a educação. Mas as pessoas têm que saber entender que elas também têm a função delas, diante do que a gente, educador, ensina. Porque assim, o que adianta você ser educador? Se não tem uma resposta para o que você faz. Mas isso vem precisamente ao encontro daquilo que eu disse. Sei. Convém uma estrutura forte e com vontade política mesmo, implantar nas escolas precisamente aquilo que é necessário fazer. Porque eu acredito que nem todas as escolas, e por aquilo que eu vejo, principalmente há assuntos que me ligam muito. Uma das coisas que me prende muito na televisão, principalmente na Globo, são duas coisas. São três coisas. É o Globo Repórter, o Repórter é a minha profissão e é o Festival da Vida, que é o Fantástico. Por aí passam coisas incríveis que muitas vezes eu digo, como é que é possível isto acontecer no Brasil? E quer queiram, quer não, a política de terra queimada é essa que mata tudo aquilo que vem, principalmente neste campo. Em Portugal, por exemplo, a terra queimada. Em Portugal, por exemplo, os fumos, né, que chamam os incêndios, né, as fumaças, é questão climática. Tá? Então, assim, em todo lugar, é o que você falou, em todo lugar tem isso. Em todo lugar. Por quê? Porque todo mundo está preocupado. Todo mundo não, também não posso radicalizar. Mas uma boa parcela das pessoas não se preocupam. Que amanhã ou depois os impactos vêm muito maior, como está acontecendo agora. Como está acontecendo enchentes, como está acontecendo nevasca, e o degelo. E o degelo? O que vai acontecer com o degelo? A temperatura do mar está aumentando. Está a mexer imenso com a mudança climática, não há dúvida. Pois. Mas, por exemplo, há muitas coisas que eu não consigo entender. Por exemplo, em Portugal, não sei agora, mas há poucos anos atrás, em Portugal há sempre os fogos, as queimadas. Veja só, se é uma questão de política ou não é. Como é que é possível, havendo uma calamidade dessas, toda a gente espera e chega no verão, ela acontece. Acontece aqui também. Mas eu vou falar de Portugal num facto que é conhecido. Não sei se está a acontecer agora. Como é que é possível, numa queimada em Portugal, o governo, veja só, o governo aluga, combate ao fogo à Espanha e a outros países. Quando a Força Aérea e os próprios generais da Força Aérea dizem o que é que nós estamos aqui a fazer? Nós temos as medidas, nós temos os homens, nós temos o material para fazer, por que não se faz? Porque é que se vai pagar lá fora? Portanto, aí está. A tal vontadinha política que existe. E não é só isso. É que a vontade política está entrelaçada com a corrupção. E a corrupção existe em todos os países. Não há país nenhum onde não haja corrupção. Não acredito. Inclusive, eu gostaria de enaltecer aqui, que eu lamentei muito a perda do Novalk, né? Lá na Rússia, que foi assim um impacto realmente violento, um homem que tinha tudo para fazer uma mudança, né? E lamentavelmente ele se foi. E isso é o que acontece, né? Então, assim, aqueles que têm pensamentos e ações voltadas para o bem-estar, para a humanização, para algo diferente, né? Vira e mexe se vão antes do tempo, como eu aqui deixo minha saudade, né? Do que assim, e o meu pesar
aos familiares pela partida tão repentina do Novak, né? Então, assim, isso lá na Rússia, né? E isso para você ver como que as pessoas estão nos 4 cantos do mundo. Os 4 cantos do mundo é muito engraçado, porque o mundo ele é redondo, eu não sou terraplanista, mas os 5 continentes, né? Em cada continente, em cada lugar desse mundo, tem sempre alguém lutando contra a boa vontade daqueles que querem se educar ambientalmente. Sem dúvida, sem Não é? dúvida. Isso acontece em todo o mundo. É vida que segue. É vida que segue. É isso. Bom, eu vou pôr uma questão à Silene e também vai ser para a Serginha. Eu já tenho que sair, eu não posso ficar mais, o meu tempo estourou. Mas tudo bem. Silene, se você tivesse o poder na mão, o que é que faria para combater da melhor forma as calamidades que existem contra o ambiente? Primeiro, como eu sempre faço, né? Conscientizar, começando as crianças são futuro. Como na Holanda eles fazem isso, sabe? Já conscientiza as crianças, tira uma planta, tira uma árvore, planta. E eu acho que mudar também o sistema, né, de governo, sabe? Saber escolher quem você vai colocar para governar o país ou o estado, seja onde for né, o governo, e mudar determinadas leis também, né? Entendeu? Aí eu entro também na educação, gente, a gente fala de corrupção, mas eu acho que a corrupção também vem até da base, sabe? Não é só lá, né, dos políticos também, mas então é a partir daí ver que pessoas têm compromisso sério, sabe, com a população, com responsabilidade, consciente do que você tem um compromisso. Se você aceitou se eleger naquela, como é que se diz, no trabalho, é saber que você ali é responsável, você foi eleito e o povo te depositou a confiança e você saber corresponder com aquilo que o povo te colocou, entendeu? A responsabilidade. E, né, eu acho que tem que haver uma mudança de leis também, sabe? Porque se não houver assim uma mudança de leis também é complicado. Não vai para frente. Por exemplo, pelo menos na Holanda, uma coisa eu acho lindo. No Brasil, é político, né? Senador, prefeito, lá você tem todo aquele privilégio, né? Tem um motorista, tem um carro, né? Quem não quer se eleger, se candidatar para isso, né? Não pensa em outra coisa. Na Holanda, gente, o ministro, que chama-se presidente no Brasil, ele anda de bicicleta, entendeu? E candidato eu não sei como, senador, prefeito, gente, eles não têm esse privilégio como no Brasil tem que ter o motorista, tem que ter o carro da prefeitura. Não, o pessoal paga sua própria gasolina, entendeu? Para tudo é a pessoa que assume, vai de bicicleta, entendeu? Então, eu tenho dados sobre o Brasil, e não só sobre o Brasil, em que cada senador recebe de gasolina 4 vezes mais o salário mínimo do povo, só em gasolina. Pois é. Na Holanda não tem essas coisas. Eu, como fosse eleita, eu ia cortar esses privilégios todinho. Tinha que andar de ônibus igual os outros. Quer andar de carro, paga a sua gasolina. Ia mudar essas leis, sabe? Tem que ser, mas olha, precisa assim, mudança também cultural, né? Isso parece assim ficou
na cabeça, né, do povo, lá sei, uma coisa cultural. Quem foram os culpados? Vamos atrás dos culpados? Quem foram os culpados? Quem põe o voto Os lá? patrícios do Joseph! Os patrícios do Joseph! A nossa colonização! Os holandeses foram expulsos daqui. Se os holandeses estivessem no Brasil, eu não tinha dificuldade de falar holandês. Não tinha sofrido tanto. Os franceses foram expulsos daqui. Os espanhóis, né, também, Os espanhóis não puderam nem pisar aqui, vieram. Tanto é que quem descobriu o Brasil não foi o Pedro Álvares Cabral, quem descobriu o Brasil foi o Vicente Pinzón, que era um espanhol. Então, o Brasil foi descoberto em 1500, em janeiro. E quem tomou posse? Pedro Álvares Cabral, o português, em abril. Por quê? Porque existia um tal do Tratado das Tordesilhas. Uma parte era da Espanha, outra parte era de Portugal. Então, quando chegam os holandeses aqui, olha o que acontece. Olha o que aconteceu. Foram embora, mandaram os holandeses. Eles só deram a chance de construir pontes, né? Que em Recife tem as pontes iguais e os diques. Isso, e os diques. Né? Aí depois mandaram, pô. E sem contar que eles vieram para o Ceará pensando que tinha prata, se enganaram, aí foram embora também. Matias Beck, então, ficou doido. Foi embora, não tinha prata por aqui. Né? Celina. Oi. Celina. Diga. A mesma questão que eu pus à Silene é a mesma questão para a Celina. Se você tivesse o poder na mão, o que é que fazia? Eu já falei, eu vivo falando aqui. Eu não nego que eu sou esquerda, eu vou morrer esquerda. Então, pronto, eu sou da esquerda. A extrema-direita acaba com qualquer lugar do mundo, tá bom? Para vocês que estão me vendo, que são da extrema-direita, eu assumo, eu sou esquerda. Então, pronto. A minha posição é uma posição política, partidária ou não, mas é uma posição política de divisão, de harmonização, de poder compartilhar. Mas a minha posição socioeconômica, não vou falar de socioeconômica, mas eu vou falar de uma posição espiritual. Eu sou aquela que deve fazer o bem melhor, desejar paz e luz para todo mundo, paz e bem. Eu acho que harmonizar as coisas, educando ambientalmente, educando para a vida. Então, se vem um e faz milhões de impactos, para você ter uma ideia, Joseph e Silene, o presidente da Câmara Federal, o presidente da Câmara Federal daqui do Brasil, o deputado, pegou... Foi gozado o carnaval. Foi gozado o carnaval com o avião da FAC. Aí veio para assistir o cara lá na Bahia. Então, meu bem, eu vou para Brasília, eu não me dou com os políticos, meu ambiente é totalmente diferente. As pessoas acham que Brasília é só política, não é só política. Brasília tem um ambiente, uma geografia maravilhosa, tem muita energia, tem muita coisa boa para se ver, e no entorno de Brasília também tem. Portanto, eu não posso modificar o mundo, mas eu digo uma coisa, eu faço a minha parte, eu educo. Vou morrer educando. Eu estou aqui na tutoria, educando, porque eu já não vou mais para a sala de aula, eu fico aqui em frente... esse cara tem uma síncope. De repente o coração parar, eu aqui, educando. Enquanto eu puder, eu educo. Eu educo para o mundo, educo para a sustentabilidade. Não é não? Sem opção partidária. Eu não faço a cabeça de ninguém para ser esquerda ou direita, diga-se de passagem. Muito bem. E para terminar, algo mais a acrescentar? Viva a vida. A vida segue, né? A vida segue. A vida segue. É a vida que segue. A gente faz a parte... Muito obrigada pela oportunidade.
Pela primeira vez, eu acho, esse programa teve 2 brasileiras apenas e um português. Não é? Acontece. Acontece. Eram para ser 3, mas a Creusa teve um imprevisto, por isso não apareceu. Bem, aliás, detalhe importante, Silene e Joseph, e o mundo que está ouvindo, não terminou em carnaval. Não entendi. Não terminou em carnaval, porque dizem que quando o brasileiro se reúne, acaba sempre em carnaval, então não terminou em carnaval. Não, isso é... Sim, agora eu entendi. Eu também entendi. Bom, minhas amigas, olha, é um privilégio muito grande ter gente como vocês neste programa, neste canal, nesta emissora. E eu só tenho que agradecer, tenho que dizer novamente um bem-aja pela vossa participação, um bem-aja pela vossa vontade de poder estar, de poder distribuir, de poder espalhar a vossa experiência, aquilo que vocês sabem e aquilo que vocês são. Obrigado, minhas amigas. E agora sim, eu vou dizer, eu não quero ser apontado como na semana passada. É com aquele abraço também da distância que nos separa. Aqui está. Obrigado às duas e na próxima semana, se pudermos, estaremos aqui juntos de novo. E agora, venham as despedidas. Silene. Obrigada também, finalmente hoje eu estou presente, né? Renunciei a alguns passeios para estar presente. Obrigado. E eu estou feliz mesmo assim, fazendo a minha parte, né? E o que eu posso fazer também para educar as pessoas, educar, não é educação, mas como você falou de espiritualidade, eu procuro realmente fazer essa parte espiritual com as pessoas, entendeu? Conversar, escutar, demonstrar amor e carinho pelas pessoas, isso também faz parte, né, da vida da gente. Então, é uma coisa que eu procuro fazer dentro da educação também. É isso. E eu também não esqueço o pessoal que vai assistir, que dê o like, que assine o canal, né? Para ter as pessoas o pessoal que vão assistir, né, depois. É isso. Então, obrigado e boa noite a todos. E desejo tudo de bom para vocês, um bom fim de semana, um bom domingo, né? Despedida, Celinha. Boa noite, bom dia, boa tarde. Que todo mundo tenha um domingo maravilhoso, com muita luz, muita harmonia, uma semana cheia de esperanças, chuva onde tem que chover, sol onde tem que fazer sol, menos alagamentos, menos inundações, menos guerra, pelo amor de Deus, que o mundo não precisa disso, a vida segue. Tudo de bom e fiquem todos com muita luz e bem. E obrigada por esses momentos, que às vezes eu até confundo com um encontro de espiritual até, porque nem todo mundo compreende o que a gente sente. E vocês compreendem. Vamos despedir então do canal. Eu quero endereçar o meu agradecimento, pelo menos as pessoas que participaram aqui. Foi a minha filha Maria João e a nossa Mena também esteve aqui presente, estiveram ali a dialogar connosco. Um obrigado por vocês, bem-ajam. Despedimos-nos do canal e na próxima semana aqui estaremos. Daqui a pouco vou até à rádio para me despedir daqueles que estão lá fora. Então, até à próxima. Tchau, tchau. Beijinhos, tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.